que tá acontecendo para os fundos imobiliários estarem caindo esse ano? O cara vai lá, ele compra um fundo imobiliário que estava custando R$ 100, aí passa 2 semanas, aquele fundo tá custando 90, ao invés de ele pensar assim: "Caramba, eu tô podendo comprar o mesmo fundo por 90 e diminuir meu preço médio", ele já pensa o seguinte: "Pô, eu tô perdendo R$ 10, é melhor eu vender". Mas é nesses momentos que a gente tem as melhores oportunidades. Teve fundos como HGLG11, próprio GARI11, XPML11, que subiram quase 6, 7% em um único dia. Você acredita que 2025 pode ser um ano de virada, um bom ano para os fundos imobiliários, ou você acredita que vai ficar de lado mais um tempo aí? O que tá acontecendo para os fundos imobiliários estarem caindo esse ano? Eu acho que o mercado ele passa por ciclos, né, e a gente está passando por um ciclo não só dos fundos imobiliários, mas um ciclo de mercado muito grande, onde a gente nota aí que tanto ações, fundos imobiliários, a gente vê que existe um certo pessimismo em relação ao cenário macroeconômico do país. Isso aí acaba refletindo nos ativos, principalmente os de renda variável, né. Então se a gente tem de um lado ali uma taxa de juros subindo, uma curva de juros bem mais alta, a tendência é que as pessoas acabem correndo mais para os investimentos de renda fixa e deixando de lado um pouco os investimentos de renda variável. E os fundos imobiliários, eles são ativos aí que eles não têm o mesmo tempo de mercado, de ações, de empresas centenárias aí da bolsa, então eu acredito que esse ciclo de mercado que os fundos estão passando, eles estão sofrendo um pouco mais por conta desse cenário macro mais pessimista em relação dos ativos mesmo, então a galera já tá olhando um pouco mais para a renda fixa e outras coisas que a gente vai conversar aqui durante o podcast, né, que tem o brasileiro ele já é um pouco mais, vamos dizer assim, acostumado com inflação, mas o povo ainda tem medo do Brasil voltar a quebrar ou às vezes do Brasil passar por um período de hiperinflação de novo, e aí a renda variável vai ficando cada vez mais, eh, fora da carteira das pessoas que às vezes são mais conservadoras, né. Exato, eu vejo que tem alguns fatores importantes. O primeiro é que o macro acaba influenciando na renda variável, porque não tem como. Se a economia vai mal, consequentemente, pode acontecer da vacância dos fundos aumentarem por conta de que a economia não está girando, o pessoal não está consumindo, seja o setor de for, e também a parte de CRIs, né, os fundos de papel. Conforme pior vai a economia, maior a chance de ter um calote, de acontecer algum problema. E além disso, eu vejo também que o investidor, ainda mais para fundo imobiliário, por ser um ativo focado em renda, pensa o seguinte: não, quando tô no fundo imobiliário aqui, que ele pagou no último ano aí 8, 9%, enquanto isso o pré-fixado tá pagando 15, eu não vou querer ficar aqui mais não, eu vou vender tudo mesmo no prejuízo, vou pro pré-fixado e faz cair ainda mais, né. Exato, você pega o IPCA mais 7 agora também, acredito que o investidor de fundo imobiliário, em tese, já é mais conservador, então ele vê a renda fixa pagando muito mais e sai do fundo imobiliário, vai pra renda fixa, né. Sim, eu acho que existe também uma distorção do que é o tipo de investimento quando a pessoa acaba comparando, por exemplo, uma ação, um fundo imobiliário e renda fixa, que nem você falou, né, a pessoa que ela investe em fundo imobiliário, no começo, ela às vezes começou a investir em renda fixa. Aí ela começou a entender um pouco mais o que é um CDB, uma LCI, que quis tirar o dinheiro da caixinha do Nubank. Aí ela vai para o fundo imobiliário. Só que quando ela compara, por exemplo, um fundo imobiliário igual o HGLG11 com uma ação, por exemplo, da WEG, ela vai olhar somente para valorização. E às vezes ela esquece do dividendo que ela recebeu. Então ela olha ali, por exemplo, a WEG, as ações da WEG esse ano subiu, se eu não me engano, 50%. Aí você olha o HGLG11, a cota custa R$ 150 e caiu 5%. Ela esquece que o ativo que ela tem na mão, pensando em fundos imobiliários, é um ativo de renda. A valorização, ela vem com longo prazo, com a valorização patrimonial dos imóveis do fundo, e aí ela compara com uma ação, por exemplo, da WEG, que é uma ação de crescimento, ela coloca no mesmo pote 2 ativos totalmente diferentes e acaba esquecendo o fundamento que fez realmente ela comprar, né. Então essa questão de IPCA mais 7 aí, acho que já é um ponto da gente pensar em IPCA mais 8 quase, né, porque não dá nem para saber qual que vai ser o teto, onde vai chegar. A gente olhando para a curva de juros futura, a gente realmente não consegue precificar o que mais pode vir aí para frente, né. E além disso também o cara vai lá, pegou o fundo imobiliário, sabe que paga o dividendo todo mês, mas ele não estava buscando dividendo às vezes naquele momento, ele estava buscando ganhar dinheiro. Aí ele vê outro lugar que, entre aspas, teve uma rentabilidade melhor e já quer ficar pulando de galho em galho, acho que tem bastante disso também. Eu acho que quanto mais a gente vai estudando, entendendo mais sobre os fundos imobiliários, a gente vai entendendo melhor a característica do investimento, porque o fundo imobiliário, ele não nasceu para ser um ativo de valorização. Obviamente, você coloca seu dinheiro lá, você quer ganhar uma grana, você não quer ficar vendo só a cota andando de lado. Porém, ele está entregando um rendimento para você. E quando você
analisa bons fundos imobiliários, você vê que no longo prazo, a gente colocando ali o valor da cota ajustada pelo dividendo que foi recebido, a cota ela sempre vai aumentando. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, a questão que o Matheus falou, é o Matheus, né? Eu sempre lembro Ah, que é o Renan, que o Matheus falou dos fundos de dívida, né? Os fundos de papel. Então, por exemplo, a gente olha lá, eu vou investir no fundo de papel porque ele está pagando mais. Porém, a Selic subindo, esses fundos realmente eles pagam mais. Porém, o crédito fica mais caro. Os fundos de papel estão emprestando dinheiro para empresas. Então, a dívida desses CRIs também ficam mais cara. Então, assim, qual é o risco que você está colocando na sua carteira por você estar olhando somente para a rentabilidade? Eu acho que é uma questão da gente ir estudando e ir balanceando mesmo. Olha, eu quero ter uma quantidade de fundo de papel e uma quantidade de fundo de tijolo, mas entendendo exatamente qual que é o perfil de risco de cada um desses investimentos. Nesse ano, então, acaba que os fundos imobiliários andaram de lado, muito por conta da incerteza fiscal do país, né? A gente tem bastante disso pesando. Você acredita que 2025 pode ser um ano de virada, um bom ano para os fundos imobiliários, ou você acredita que vai ficar de lado mais um tempo aí? Eu não gosto de ser muito pessimista, mas eu gosto de ser realista quando eu falo alguma coisa. E para a gente entender o mercado e a gente entender os fundos imobiliários, a gente precisa falar de macroeconomia, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, qual que é a expectativa para o Brasil em 2025? A gente olhando tudo que está acontecendo hoje, no finalzinho de 2024, a gente não consegue ficar muito otimista em relação a tudo que está acontecendo. E o mercado ele vem precificando isso. Então, eu acho que assim, é algo indiscutível da gente conversar aqui que 2025 pode ser um ano muito bom para os fundos de papel. Porém, a gente tem que ficar de olho nessa questão que a gente está falando. Não é todo fundo de papel. Por exemplo, muita gente fala assim, né? Tem vários fundos de papel aqui, base 10, vou comprar o combo aqui, vou escolher 10 e vou comprar. Só que cada fundo tem um perfil, cada fundo tem uma estratégia e cada fundo tem uma carteira de crédito. Então, eles não estão investindo na mesma coisa. Então, se a gente fosse dividir os fundos de papel para fundo de tijolo, eu acredito que 2025 pode ser um bom ano para fundo de papel. Porém, vai ser um ano muito bom para comprar fundo de tijolo. Só que aí a gente tem que colocar a expectativa em jogo para a gente saber exatamente o que a gente está fazendo. Olha, eu vou comprar o fundo de papel agora, pode ser que eu acabe pagando um pouco mais caro, porque o mercado já consegue identificar que ele vai pagar um pouco mais em 2025. Uhum. Enquanto isso, o fundo de papel, que é lastreado em imóvel físico, o fundo de tijolo, que é lastreado em imóvel físico, ele vai ter uma rentabilidade um pouco menor, ele vai cair um pouco mais, mas é hora da gente comprar barato. Então, eu acho que é um equilíbrio, mas respondendo assim, mais objetivo a sua pergunta, eu acredito que os fundos imobiliários, de modo geral, eles vão começar a melhorar somente ali para o meio de 2025 e para o final. Eu não acredito em um 2025 muito positivo, principalmente porque a gente está olhando a curva de juros futura aí, a curva de juros está batendo quase 15, né? Uhum. Então acho que se hoje o mercado já está precificando com essa queda dos fundos imobiliários, imagina lá na frente o que não pode acontecer, né? Por mais que sejam riscos variáveis, eu acho difícil, talvez, sei lá, o governo mudar de opinião ou ele tomar uma postura diferente. Sem contar também que agora em 2025 a gente tem a entrada do Gabriel Galípolo, vai ser a troca do presidente do Banco Central, então o time do Banco Central também muda. A gente ainda não consegue saber como que eles vão lidar com essa questão de juros, porque a equipe econômica ali do Banco Central, quem vai estar à frente, é uma equipe que foi colocada pelo PT. Então, como que eles vão agir em relação a isso? Será que eles vão fazer exatamente o que eles fizeram em 2016, na época da Dilma? Será que eles vão cortar os juros na canetada? Se fizer isso, aí, sinceramente, cara, fundo imobiliário só vai começar a dar certo de novo em 2026 pro começo de 2027, olha lá. Aham. Porque a gente tem uma janela muito grande aí de várias questões, né? Tanto essa curva de juros, quanto essa nova equipe econômica ali na direção do Banco Central, que, sinceramente, a gente não sabe ainda o que pode acontecer. E além disso, nesse ano de 2024, não foram só os fundos imobiliários que acabaram caindo, ações também caíram, o dólar subiu mais de 20%, bateu R$ 6 recentemente. E vários brasileiros estão comentando, não, que hoje em dia não vale mais a pena investir no Brasil, melhor tirar tudo daqui, que aqui vai dar ruim de vez. Qual que é a tua visão sobre esse pessimismo, que na minha visão é um pouco além da conta, né? Tem uma parte que é racional, outra parte que não, na minha visão não é tanto. Cara, eu acho que o mercado ele sempre tenta precificar um risco futuro. A gente percebe isso em vários ativos, né? Então, quando a gente pega o Brasil, o que o brasileiro ele acaba ficando com medo? Do Brasil voltar a ter uma hiperinflação, do Brasil quebrar e das ações derreterem aí, principalmente com o real perdendo tanto valor. Agora eu acredito que o Brasil ele é um país de oportunidade, porque por mais que a gente tenha às vezes, nesse momento, um governo de esquerda, um governo que não é muito pró-mercado, se a gente pegar no longo prazo, a gente percebe que boas empresas com fundamento, elas sempre se valorizaram. Você pega bons fundos imobiliários, eles sempre se valorizaram. Agora,
eu acredito que existem janelas que a gente pode analisar a oportunidade do momento e a gente aproveitar esse pessimismo no mercado. Por exemplo, como a gente está falando aqui de fundos imobiliários, antes da Selic subir, já tinha fundo imobiliário que estava caindo 10, 20, 30, 40%. A Selic subiu, teve fundos como HGLG11, próprio GARI11, XPML11, que subiram quase 6, 7% em um único dia. Aí você pensa, em um dia ele caiu 5%. No outro dia ele subiu 6%. Qual que é o fundamento disso? Mudou absolutamente nada no fundo. Fundo, se é fundo de shopping, continuou tendo shopping, se é fundo de galpão, continuou tendo galpão. Só que o que mudou foi o otimismo ou pessimismo dos investidores em relação àquele ativo. Então eu vejo que esse cenário muito pessimista do brasileiro em relação aos fundos imobiliários, eu acredito que é um pouco exagerado demais. Até porque quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de imóveis físicos, quando a gente pensa no fundo de tijolo. Então, por exemplo, a gente bem andando pela estrada, cara, o galpão continua ali. Você vai andar aqui no centro de São Paulo, o shopping continua ali. Por que tem fundo que cai 10, 20, 30%, sendo que o imóvel continua sendo o mesmo? Então acho que assim, o mercado ele acaba às vezes precificando um risco muito maior do que o que realmente é, mas eu também entendo como assim, pessoa física, fora investimento e tudo mais, eu entendo o risco que o brasileiro às vezes precifica no investimento quando ele olha para a economia, ele olha para a taxa de juros, ele olha para o mercado, as coisas estão ficando caras. Então eu consigo assim separar esse conceito de investidor e esse conceito de pessoa física, porque realmente quando a gente olha para a economia, a gente não vê um fundamento muito positivo e acho que é nesse momento que o mercado acaba exagerando um pouco. Eu acho que o principal é que o investidor ele tem que ser mais racional na hora de ver os investimentos dele e entender o seguinte, não, que agora que tá tudo pessimista de falar que não vale a pena ter no Brasil, que é melhor ter tudo lá fora, mas querendo ou não, o Brasil já tem esse histórico de funcionar dessa forma. Uma hora ou outra iria acontecer isso. Se ele já não considera o Brasil um bom lugar para investir, ele já deveria estar fora há bastante tempo, já não somente agora, né? Exatamente, é porque vai ter governo de direita, depois vai ter o de esquerda, acaba acontecendo isso. E se ele vê, não, que o Brasil não é um bom país, agora que tem um governo de esquerda, que tá tudo, querendo ou não, vários fundos imobiliários sendo negociados a um valor abaixo até mesmo do valor patrimonial, ele não quer comprar nada, é o mesmo cara que quando tiver um governo de direita também não deveria comprar, porque pode vir um de esquerda depois, então... Exatamente. Ou às vezes ele vai olhar naquele momento e falar assim: "Ah, tá muito caro, vou esperar baixar". E aquele ditado que a gente sempre comenta, né, a bolsa de valores é o único lugar que quando tem promoção as pessoas não gostam. Porque o cara vai lá, ele compra um fundo imobiliário que estava custando R$ 100, aí passa 2 semanas, aquele fundo tá custando 90, ao invés de ele pensar assim: "Caramba, eu tô podendo comprar o mesmo fundo por 90 e diminuir meu preço médio", ele já pensa o seguinte: "Pô, eu tô perdendo R$ 10, é melhor eu vender". Então é o que vocês falaram, quando a gente pensa em investimentos no exterior, cripto ou outras classes de ativos, é lógico que a gente tem que montar nossa carteira com base no nosso perfil, na nossa estratégia, mas é nesses momentos que a gente tem as melhores oportunidades. Então eu acho que faz muito sentido a gente investir no Brasil. Não vejo um pessimismo tão grande assim a ponto do Brasil virar uma Venezuela. Sei que tem muitas coisas que podem acontecer, mas é como o Matheus falou. Nos Estados Unidos, a inflação sobe 2%, o país já fica totalmente em estado caótico, porque eles não estão acostumados com isso. Agora o Brasil já viveu hiperinflação, inflação de 10 recentemente e tal, então não é uma coisa que assusta tanto assim mais, né. Eu acho que o principal é escolher realmente bons ativos que são mais resilientes, ainda mais nessa fase de juro alto, que, por exemplo, pega alguma empresa que tem uma alavancagem muito grande, que depende do juro tá baixo para conseguir crescer. Se o juro sobe, tem muita empresa que não aguenta nem pagar o passivo da dívida. Então você pega bons fundos imobiliários aí de setores resilientes, você pega boas empresas que repassam a inflação. Até o próprio fundo imobiliário ali tem os imóveis dele, se a inflação disparar na hora de fazer o reajuste é ou pelo IPCA ou pelo IGPM. Então vai subir também o quanto ele recebe de aluguel. É mais essa parte racional. E desde o D0 ele já define, não, que eu vou ter tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em fundo imobiliário, tantos por cento em ação, tantos por cento lá fora e já ficar tranquilo desde o dia zero mesmo, né? Exato, é porque se ele define uma alocação para cada classe de ativo, e aí, por exemplo, o fundo imobiliário caiu, no exterior subiu, o dólar subiu, se valorizou, a bolsa lá fora tá voando também, automaticamente ele vai ver que a parcela que ele tem no exterior ficou maior, de fundo imobiliário ficou menor porque caiu, então ele vai pegar o novo aporte dele e vai comprar mais naquilo que tá mais descontado. Mas outro fator que eu vejo é que, pra mim, hoje não faz sentido ter 100% também Brasil, né, Matheus? Que a gente estava discutindo anteriormente. Porque se você mora no Brasil, tua renda depende da economia do Brasil, tua casa tá aqui no Brasil,
tudo que você tem tá no Brasil, 100% do investimento tá aqui também, acho que não faz sentido, mas é definir uma alocação e seguir ela. Sim, cara, eu vou até mais além. Eu acho que não faz sentido, na minha visão e na minha estratégia de investimento, você nem investir tudo em uma única classe de ativos. Por exemplo, eu defendo muito os fundos imobiliários, mas, cara, eu jamais investiria só em fundos imobiliários, porque da mesma maneira que você tem bons fundos imobiliários, fundos resilientes e tudo mais tal, cara, e se acontece uma crise imobiliária no Brasil igual aconteceu nos Estados Unidos? Se você tem 100% do seu patrimônio alocado somente em uma única classe de ativos e somente no Brasil, eu acho que o risco de ter esse tipo de investimento, eu acho que não vale a pena correr. Ainda mais quando a gente tem oportunidade em vários tipos de investimentos, né. Que nem você falou, eu comento muito também, converso muito também com alguns amigos que são empresários, que às vezes o cara tem uma única empresa e é aqui no Brasil, e ele não tem nenhum investimento. Eu falo: "Cara, você já parou pra pensar que você tem seu patrimônio totalmente concentrado em reais? Por mais que você tenha uma empresa rodando, o faturamento que você tem tudo é somente em real. E o real vem perdendo valor, tem inflação e tudo mais. Então, acho que essa questão de diversificação, por mais que a gente pense em diluir o risco, também é um fator muito determinante aí na hora que a gente pensa em exposição, né? Por Uhum. isso que eu invisto em tudo, eu sempre deixo claro para as pessoas. Invisto em cripto, invisto em investimento exterior, invisto em renda fixa. Acho que não faz sentido ter só uma classe de ativo e também não acho que faz sentido investir somente em fundos imobiliários. E o que que você acha do pessoal que foi lá, comprou o fundo imobiliário e tá falando: "Não, que eu vou vender todos os meus fundos imobiliários, que agora é Bitcoin, qualquer investimento, tem juro negativo, então o retorno que eu vou ter é menor do que a inflação, então só pode ser Bitcoin". Ó, eu acho que o que as pessoas precisam fazer é alinhar a expectativa com a estratégia do investimento. Que nem a gente sempre fala, né? Cara, vale a pena investir em cripto? Pra mim faz todo sentido. Pra outras pessoas pode ser que não faça sentido, como pro Barsi, pro Warren Buffett, eles não investem. Pra mim faz sentido, por quê? Eu evito por causa da tecnologia, dos fundamentos e tudo mais tal. Mas não quer dizer que pra pessoa que tá assistindo aqui faça sentido, porque cada pessoa tá vivendo um momento de vida, entende um pouco mais ou um pouco menos de investimentos. Então, a pessoa ela precisa entender o porquê ela está fazendo investimento. Tem muita pessoa que investiu em fundo imobiliário porque ela foi na onda do mercado, achou que ia subir. Ali no meio do ano, a gente tinha uma tendência da Selic começar a cair. Até no começo do ano de 2024, se falava em Selic no final do ano agora em 8%. Eu lembro de começo do ano o pessoal animado, que agora vai, bolsa vai, bolsa, e final do ano passado teve o rally, é. Então, as pessoas, elas acabaram entrando nos fundos imobiliários porque achou que ia ganhar muito dinheiro, mas acabou comprando sem fundamento nenhum. E aí, agora que o fundo imobiliário está caindo, o que a pessoa não entende é que o fundo imobiliário, ele tá lastreado nos imóveis. Então, o que está acontecendo agora é uma disfunção entre pessoas vendendo e pessoas querendo comprar. Se o cara tá com um prejuízo nos fundos imobiliários, ele precisa levar em consideração que o dividendo que ele recebe continua sendo o mesmo. É como se você tivesse comprado uma casa, eu sempre faço essa analogia. Você foi lá e comprou um apartamento, você pagou 500 mil. E aí você colocou um inquilino lá, você está recebendo R$ 1.000 daquele inquilino e você tem um contrato por um ano. Só que no meio do caminho chega um cara ali e fala para você assim: olha, eu quero comprar o seu apartamento por 300 mil. Aí você vai lá e vende o apartamento e o cara começa a receber os R$ 1.000. Você fala assim, cara, por que que você vendeu o apartamento? Você pagou 500, você tá recebendo 1.000. Eu gostei dessa daí, gostei. O cara chegou e ele ofereceu 300 e você vendeu, o aluguel continuou o mesmo. Então, as pessoas nesse momento de queda, elas estão tão desesperadas com o preço da cota, que ela esquece que o rendimento continua o mesmo. E se ela comprar e pagar mais barato, o rendimento proporcional ao que Cara, pagou vai o ser vai ser rendi maior. o rendimento sobe, quando a cota cai, você aumenta o indicador que chama yielding cost. Então, cara, você vai ali comprando mais barato, além de você diminuir o preço médio e aumentar a sua margem de segurança, você ainda aumenta seu dividendo. É como se você pudesse comprar o mesmo apartamento que você pagou 500 mil, você está podendo agora comprar ele por 400, por 300, e cada vez que você compra mais barato, o aluguel do inquilino sobe. Essa analogia é muito boa, porque a pessoa que vende o fundo imobiliário mais barato, ela está esquecendo que ela tem um ativo que no final das contas é um imóvel. A gente sempre tem que pensar isso, tanto o fundo de papel quanto tijolo. No final das contas, lá na ponta, existe um imóvel. Seja um resort que está sendo construído através de um CRI, um prédio, uma residência, existe um imóvel. E no fundo de tijolo, o fundo ele tem o imóvel físico. Então você está comprando aquele ativo. Então por que que você vai querer vender só porque ele está caindo? Só que aí existe outro ponto. Obviamente, quando acontece esse choque no mercado, tanto o fundo bom quanto o fundo ruim cai. Eu acho que é o momento da pessoa analisar e ela entender, olha, o que que eu comprei que tem fundamento e o que que não tem fundamento. Porque tem muito fundo imobiliário ruim que caiu 20, 30% e não é uma oportunidade. A gente estava falando aqui do combo do mal lá, HCTR11. Acho que nessa queda aí caiu mais 10%. E saiu a notícia agora, essa semana, que não vai pagar os dividendos.
Então assim, o cara foi lá, abaixou o preço médio nesse fundo, aí ele ainda fica sem o dividendo. Aí você fala: "Cara, por que que você tá fazendo isso?". Então acho que é a hora do investidor olhar para a carteira dele e ele entender o seguinte: "Isso aqui eu comprei tem fundamento? Eu sabia o que eu estava fazendo? Ah, eu sei". Cara, continua comprando, vai olhando o fundo, quanto mais barato você comprar, maior seu dividendo. E se você olhar para outra parte da carteira e você falar assim: "Cara, isso aqui é uma bagaceira, eu comprei sem fundamento nenhum, nem sabia o que estava fazendo", cara, vende. Eu não gosto de ficar olhando pro ativo e meio que ficar apaixonado pelo fundo imobiliário ali, só porque o fundo imobiliário deu prejuízo. Cara, ativo tem que ter preço. Você comprou sem fundamento, na minha visão, não é um conselho para todo mundo. Você tem que analisar aquilo ali e ver o que vale e não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Às vezes o cara tem que pensar: "Eu compraria hoje, se eu tivesse montando minha carteira?". Se não comprei, às vezes não vale a pena manter. Às vezes o cara viu um vídeo no YouTube, às vezes ele viu um gestor, às vezes ele viu uma casa de análise e tudo mais. Ele comprou e beleza, você comprou, não é o que faz sentido para você, vende, assume o prejuízo e coloca ali na sua caixinha como um prejuízo de sempre falo isso, você coloca ali como um prejuízo de aprendizado. Uhum. Você colocou ali um prejuízo de aprendizado: "Ah, errei aqui, errei", a gente não vai só acertar. Coloca como prejuízo de aprendizado, agora estuda para você comprar bons fundos imobiliários, né, e não ficar colocando só coisa ruim na carteira. E o pessoal esquece que investir é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, então pode estar um momento ruim agora, você vai aportar, já vai estar pagando mais barato comparado ao que ele tem de patrimônio, vai receber um dividendo mais alto, e ao longo do tempo a tendência é que vai ter ciclos de baixa para renda variável na macroeconomia aí, que nem juros subindo, vai ter ciclos de alta, de racionalidade também não, que agora a Selic está 4% e quanto mais próxima de zero a taxa de juros, qualquer investimento em um fluxo de caixa já vale muito mais. Então, o fundo imobiliário tá pagando seus, sei lá, vamos supor que já valorizou, tá pagando seus 6% no ano aí, enquanto sua taxa de juros tá pagando 4, tá pagando 3, o fundo imobiliário vale mais. Entender que vão ter esses ciclos e continuar comprando, acumulando cota, acumulando ação. Exato.